Estão todos vivos? Glória a Deus, pela graça de Jesus Cristo. Muito bom estarmos juntos mais um dia, mais um culto ao nosso Senhor. Esse ano nós, M-Nova, estamos falando sobre unidade. Desde lá do nosso tempo, o tempo da nossa conferência, em dezembro do ano passado, a gente entrou num tema de unidade, a rádio, que fala sobre estarmos juntos. Diga assim, juntos. Diga juntos em Cristo Jesus. Amém? E estamos falando sobre esse tema ao longo desse ano, e acredito que estamos sendo ministrados sobre isso no nosso coração. Eu tenho sido ministrado e vamos continuar sendo ministrados, porque esse é um princípio básico da fé cristã e essencial. Diga assim, a unidade é um princípio básico, diga assim, e essencial da fé, da caminhada cristã. Glória a Deus. Hoje eu quero fazer uma comparação com algo, e dentro dessa comparação nós vamos caminhar na Bíblia e vamos entender no Senhor um pouco mais sobre isso. Todos nós, seres humanos, nós respiramos, sim ou não? Isso é essencial à sobrevivência, à existência do ser humano. Foi como Deus nos projetou, precisamos respirar. E nesse processo de respiração existem duas etapas. A primeira é a inspiração e a segunda é a expiração. Faz assim, ó. Agora faz. Amém? Vamos mais uma vez, bem forte. Amém? Nós fazemos isso durante todo o dia, e às vezes até sem perceber, na maioria das vezes sem perceber, mas nós fazemos todos os dias, desde o dia em que nascemos, ou ali na barriga, e até o dia da nossa morte, estaremos fazendo isso, respirando, inspirando e expirando, inspirando e expirando. É um processo de respiração que tem dois movimentos, ou duas etapas. Eu puxo o ar, o oxigênio entra nos meus pulmões, e eu libero o ar, e o gás carbônico sai, e esse é um processo essencial. Amém? Diga assim, esse é um processo essencial para a sobrevivência humana. Glória a Deus. E quando eu olho para esse processo, e quero fazer hoje um paralelo com a nossa caminhada cristã, quando eu olho para o que é caminhar com Cristo, e olhando a partir da perspectiva da respiração, eu vou entender que a nossa caminhada também precisa desses dois movimentos, também precisa desses dois processos: receber e entregar. Diga assim, eu preciso receber tanto quanto entregar. Amém? Isso é essencial à nossa caminhada cristã também. Eu preciso tanto receber, e muitas vezes nós nos perdemos porque achamos que precisamos só receber, mas é tão importante quanto receber, também entregar ou dar, também é necessário para sobreviver na caminhada cristã. Abre sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 23. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 22, capítulo 22, a partir do versículo 34, a palavra do Senhor diz assim: sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Versículo 37, Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Versículo 40, toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos.
Isaac, o que isso tem a ver? Quando nós lemos aqui o versículo 40, nós vamos perceber que esses dois mandamentos, no versículo 40, ele diz: toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Ou seja, esses dois mandamentos são o fundamento da doutrina, da nossa fé cristã. E para entender o porquê que esses dois movimentos, o receber e o entregar, é importante para nós, eu preciso olhar primeiro para esses fundamentos. Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, e nós falamos muito a respeito desse ensino sobre amar o próximo como a si mesmo, na série que nós fizemos aqui, uma série que nós falamos sobre amor ao próximo. Alguém lembra dessa série? Aqueles que não lembram ou querem reassistir, tem lá no YouTube da M9, você pode entrar lá e assistir novamente. Mas nós falamos muito sobre isso. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é o seguinte: Jesus disse aos especialistas da lei, toda a lei que vocês passaram a vida toda estudando, todas as exigências dos profetas, tudo aquilo que Deus tem falado através dos seus profetas, tudo que é como base da fé, dos princípios, das palavras de Deus, se resume em duas coisas, em dois mandamentos: amará o seu Deus com todo o seu amor, com toda a sua força e com toda a sua mente. E o segundo é de igual modo importante. Diga assim: o segundo tem a mesma importância. Diga assim: tem a mesma importância que o primeiro. Amém? E qual é o segundo? Diga assim: amar o próximo como a mim mesmo. Amém? E eu já aprofundei o quão sério é Jesus colocar esses dois mandamentos de igual importância. Quantos concordam que isso é algo muito sério? Porque o primeiro mandamento está dizendo o seguinte: ame ao Senhor Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Ou seja, ame ao Senhor com tudo que você tem. E até aí nós vamos todos concordar que se existe um Deus superior, e de fato existe, nós o adoramos nesse lugar, Ele que criou os céus, a terra e tudo que existe, tudo que conhecemos, acreditamos que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Se cremos nisso, sabemos que devemos toda a adoração a Ele, e falamos um pouco também sobre isso no último domingo, sobre o quanto a nossa caminhada precisa glorificar o Senhor, e esse processo de glorificação nos faz mais parecido com Ele, e se cremos nisso, faremos isso, amém? Mas aí então Jesus continua, no versículo 38, este é o primeiro e maior mandamento. Versículo 39, o segundo é igualmente importante. Embora o primeiro seja maior, ele está em primeiro, o segundo é tão importante quanto o primeiro. Tão importante para quem? Para Deus? Ou aquele que está falando sobre mim e você? Diga assim: tão importante quanto adorar o meu Senhor, amar a Ele com tudo que eu tenho. Diga: tão importante quanto isso é amar o meu próximo. Amém? Se essas duas coisas são a base da caminhada da fé cristã, de toda a doutrina, de toda a lei, de todas as exigências, de todas as palavras ditas pelos profetas, então isso é aquilo que me conduz. Tudo que eu faço nessa terra, eu preciso estar amando o Senhor, adorando com minhas forças, e preciso estar amando o meu próximo. Tudo aquilo que fazemos quanto igreja precisa estar glorificando o nome de Deus, adorando ao Senhor, amando Ele, mas também amando e cuidando do próximo, assim como cuidamos de nós mesmos. Glória a Deus. Ou seja, se a Bíblia parasse somente no primeiro mandamento, se Jesus dissesse, os homens da lei, os peritos da lei, aqueles que eram profissionais na lei, estudavam a lei, sempre perguntassem ao Senhor: Deus, qual é o mandamento mais importante? E ele respondesse: amar a Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, todo o teu coração, faça isso, e esse é o maior de todos os mandamentos. Se Jesus tivesse dito somente isso, não precisaríamos de nenhum dos outros para agradar ou cumprir ou ser obediente a Deus. Diga para quem está do teu lado: meu irmão,
se houvesse apenas o primeiro mandamento, você não ia necessitar de mim para obedecer a Deus. Você está entendendo isso? Quando eu leio esse texto, eu vou entender algo. Eu posso me relacionar com Deus, devo me relacionar com Deus, é importante para mim me relacionar com Deus, preciso me relacionar com Deus para obedecê-lo, mas se existe o segundo mandamento, e existe, Cristo falou sobre ele, e ele é de igual modo importante como o primeiro, é impossível obedecer a Deus se não houver outras pessoas próximas de mim. É impossível obedecer a Escritura, os mandamentos, as palavras de Deus, se não temos uns aos outros, porque para obedecer a Deus, eu preciso amar o próximo. Diga para quem está do teu lado, para mim obedecer a Deus, eu preciso amar você. Diga assim, eu preciso estar com você. Diga assim, eu preciso que você exista. Aleluia. Você está entendendo isso? Imagine que eu pegue a você e coloque num lugar onde não tem ninguém, onde não existe ninguém. Ou melhor, eu não faço isso, mas você, por opção própria, decide ir para um lugar no mundo, numa ilha onde não exista ninguém, dizendo, eu vou para aquele lugar e vou ler a Bíblia toda, e vou orar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e então serei um grande e poderoso cristão, e estarei conhecendo a Deus. Mentira! Porque se lá não tem outra pessoa, você está falando no princípio básico de Deus. Porque temos um falso entendimento espiritual de que se orarmos muito e se nos excluirmos muito de tudo, e eu e Deus, então eu serei algo poderoso. Isso é importantíssimo, mas junto disso eu preciso amar pessoas, e amar pessoas é de igual modo importante do que a minha vida com Deus. Diga assim, amar alguém, amar pessoas, amar o próximo, diga, é de igual modo importante a servir a Deus com todas as minhas forças. Amém? Glória a Deus por isso. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 2. Você consegue abrir sua Bíblia? Em Gênesis, no capítulo 2. Agora preste atenção o quanto isso é sério, e isso está lá desde Gênesis nos dizendo isso. Nós necessitamos de pessoas para obedecer a Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 18. O Senhor disse, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Primeira coisa, quando eu leio uma passagem como essa, não é bom que o homem esteja sozinho. Isaac, mas o texto está falando simplesmente dele estar solteiro e precisar de uma esposa para estar junto. Não, ali eu posso olhar tanto para esse aspecto, mas posso olhar para o aspecto de que o homem, a raça humana, se resumia a uma única pessoa, Adão. Deus olha para aquilo e diz, não é bom que o homem esteja sozinho, não é bom que a raça humana, não é bom que o ser humano seja apenas um. Então eu preciso de alguém para estar junto desse homem. Amém? Agora, quantos concordam comigo de que Deus estava com aquele homem? Quantos concordam comigo de que Deus estava no jardim com Adão? E que Deus visitava Adão todos os dias, e Deus caminhava com Adão todos os dias, e Deus tinha um relacionamento íntimo e direto com Adão todos os dias? Quantos concordam? Mas o próprio Deus que tinha um relacionamento com Adão, que estava com Adão, Adão tinha acesso a Deus, o pecado não havia acontecido, o caminho não havia sido fechado, Adão tinha livre acesso a Deus, mas Deus olha para Adão e diz o seguinte, não é bom que o homem esteja sozinho. Sabe o que Deus estava dizendo? O primeiro mandamento já está ok, agora eu preciso ir para o segundo.
Deus estava dizendo: o homem me recebeu e eu recebi o homem, nós estamos juntos no relacionamento, mas não é bom que o homem esteja só. Será que a companhia de Deus é insuficiente? Claro que não. A companhia de Deus, ela é totalmente poderosa, e o fato de Deus dizer que não era bom que o homem esteja só, não é porque ele não é suficiente para o homem, é porque Deus criou tudo a partir da unidade. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Diga assim: o homem foi criado de um ambiente de unidade, e ele também precisa estar num ambiente de unidade. Aleluia. Quando Deus diz: não é bom que o homem esteja só, Ele está dizendo: o homem tem a mim, mas eu quero que ele também tenha alguém de sua raça. É necessário que ele também tenha um outro ser humano. O homem precisava conhecer o primeiro mandamento: ame a Deus. Quando eu penso sobre isso, eu não entendo e não consigo perceber da forma como se Deus estivesse esquecido de criar a mulher. Diga assim: Deus não esqueceu de criar a mulher. Diga assim: a mulher não é um segundo plano. A mulher já estava no coração de Deus e já estava pronta para ser criada no coração de Deus. Sabe por que Deus não criou os dois de uma vez? É a forma como eu enxergo esse texto, é a forma como Deus fala ao meu coração ao ler esse texto. Porque primeiro Deus tinha que ensinar o primeiro mandamento. Primeiro eu ensino que o homem tem que relacionar comigo. Primeiro eu sou o primeiro na vida dele. Primeiro sou eu, o primeiro mandamento: ame a Deus, Adão. Esteja comigo, Adão. Entendeu o primeiro mandamento, viveu o primeiro mandamento, Adão. Agora vamos para o segundo mandamento: agora você ame o próximo como a ti mesmo. E sabe como Cristo fez? Como Deus fez? Deus arrancou uma costela de Adão para criar Eva. Ei, Adão, entenda o segundo mandamento: ame ela como se ela fosse parte de você. Deixa eu te contar uma coisa, Adão: ela é parte de você, ela é da sua costela, Adão. Primeiro, Adão, ame a mim com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Agora ame o próximo como você ama a si mesmo. Ame o próximo entendendo que ele faz parte de você, que ele saiu de você, ou seja, ele é ser humano como você. Diga assim: ame ao Senhor com toda a sua força. Diga assim: ame o próximo como a ti mesmo. Você está entendendo isso? Agora, quando você percebe toda essa história, quanto mais eu me deleito sobre essa história, e eu amo Gênesis, principalmente os 3 primeiros capítulos de Gênesis, como eu sou apaixonado por essa parte da Bíblia. A Bíblia diz o seguinte: e Deus criou as árvores, os frutos, e a Bíblia diz: e Deus viu que era bom. E Deus criou o mar, os peixes e todas as coisas, e Deus viu que era bom. E Deus criou os céus, os pássaros e tudo, o sol, a lua, as estrelas, e Deus viu que era bom. Mas Deus viu que não era bom o homem estar só. A primeira coisa na criação que não era boa aos olhos de Deus era o homem estar só. Deus estava no processo de criação, Deus está criando algo lá no nosso início, o nosso Gênesis. Ele está criando o mundo, as coisas e tudo, e Ele está dizendo: e Deus viu que era bom, e criou mais uma coisa, e Deus viu que era bom, e Deus continua criando, e Deus viu que era bom, e Deus cria mais um pouco, e continua nesse processo de criação, e Ele está se deleitando em sua criação, e de repente Deus para e diz: isso não é bom. A primeira coisa que não é boa aos olhos do homem é estar só. Diz para quem está do teu lado: a primeira coisa. A primeira. Diga mais forte: a primeira coisa que não foi agradável aos olhos de Deus no Gênesis, diga assim, é o homem, é o ser humano estar só. Você está entendendo isso?
Diz aí para quem está ao teu lado, meu irmão, não ande sozinho. Diga assim, você precisa da igreja, da comunidade. Você precisa um dos outros. Diga, nós precisamos um dos outros. O ser humano tem por natureza, por criação, a necessidade de companhia, de estar junto com outra pessoa. E quando você percebe, Deus está criando tudo a partir de um ambiente de unidade, para a unidade, e Ele continua fazendo isso. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, a partir do versículo 4, olha o que a Bíblia diz. Nós vamos ver o que Deus está fazendo é sempre através da unidade. Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher. E disse, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um só, uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separa o que Deus uniu. Agora preste atenção, a família, a primeira instituição de Deus, aquilo que Deus faz e pelo qual Deus faz todas as coisas na terra, creio eu, é através da família, em Cristo Jesus, que é aquilo que mais precioso que nós podemos carregar nessa terra, é a nossa família, aquilo que construímos a partir da família. Agora Deus diz o seguinte, a palavra do Senhor diz o seguinte, completando o entendimento para nós, dizendo o seguinte, ei, quando o homem deixa a sua casa, o seu pai e a sua mãe, eles se tornam uma só pessoa com a sua esposa, amém? Ou seja, quantos concordam que a família é um ambiente, ou foi criado para ser um ambiente de unidade? Mas aquele homem, aquela pessoa, ele sai daquele ambiente de unidade com o pai, com a mãe, e entra num outro ambiente de unidade com um cônjuge. Ele sai de um ambiente de unidade poderoso que Deus criou, e ele vai para um outro ambiente de unidade. Porém, esse segundo ambiente de unidade é mais poderoso do que o primeiro. Ele diz o seguinte, você deixa o seu pai, a sua mãe, e se torna uma só carne. Ou seja, Cristo, Senhor nosso Deus poderoso, está nos conduzindo em ambientes de unidade. E cada vez em um entendimento de unidade mais profundo. Cada vez numa caminhada de unidade mais profunda. Porque é necessário que o homem deixe o pai e a mãe e se torne uma só pessoa com o seu cônjuge, com sua esposa. Ou seja, ele sai de um ambiente de unidade e entra num ambiente tão poderoso de unidade que é enxergado, é visto como uma só carne, e isso remete exclusivamente ao relacionamento de Deus na Trindade e da igreja com o Senhor Jesus. Diga assim, o desejo de Deus para o ser humano é viver em unidade. Diga isso mais forte, o desejo de Deus, aquilo que agrada aos olhos de Deus, é que o ser humano viva em unidade. Você está entendendo isso? Quando nós falamos sobre unidade na igreja, e quando nós nos debruçamos nesse assunto, é para entender que isso é essencial para a nossa caminhada cristã, é essencial para a permanência na caminhada cristã, é essencial para que a gente possa conseguir ir mais longe, porque necessitamos um dos outros. Mas isso não é um chaveiro, isso não é algo que eu somo, isso é essencial. Eu preciso um do outro, eu preciso dos meus irmãos em Cristo para continuar na caminhada, ou seja, para continuar obedecendo a Deus, ou seja, para continuar conhecendo a Deus, eu preciso caminhar com outras pessoas. Diga assim, para continuar conhecendo a Deus, eu preciso estar perto de outras pessoas. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 12,
E aqui eu volto à relação com respirar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. E isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos todos vocês são corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Amém? Algo que eu tenho dito muitas vezes, que eu tenho repetido várias vezes nesse altar, para que isso fique encharcado em nossa mente, em nossa consciência cristã, é que nós somos o corpo de Cristo. E eu tenho dito e vou continuar dizendo isso até que isso esteja tão forte no teu coração que tu jamais esqueça. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25 ao 27. Nós todos somos membros do corpo de Cristo. Ou seja, se na respiração de um ser humano, e talvez você me pergunte como, Misak, você pode comparar, eu vou usar esse exemplo que você fez no início da palavra, como pode se comparar a unidade, sendo que uma pessoa sozinha realiza o processo de respiração. Porém, quando eu trago isso para o entendimento da caminhada cristã, eu vou entender que aqui, como cristão, eu não sou um corpo sozinho, ou seja, é impossível respirar sem o meu irmão. Você está entendendo isso? Enquanto como ser humano eu consigo respirar sozinho, minha mãe não precisou pegar na minha mão, minha noiva não precisou pegar na minha mão, você não precisou pegar na minha mão, você não precisou fazer nada para que eu respire, sim ou não? Porém, como cristão é impossível eu fazer, porque eu não sou um corpo sozinho. Diga para quem está do teu lado, meu irmão, a coisa mais básica da sobrevivência de um corpo é a respiração. Diga assim, e no teu corpo espiritual, na tua caminhada espiritual, você não consegue fazer isso sozinho. Quantos estão entendendo isso? Se Paulo está dizendo à igreja, se o Espírito Santo está dizendo à igreja, ei, vocês não são um corpo sozinho, vocês são membros de um corpo. Eu, Cristo Jesus, os conquistei lá na cruz e me uni a vocês e vocês a mim. E a Bíblia diz que aquele que toma e bebe da carne de Cristo se torna um só com ele. A Bíblia diz que ele morreu na cruz e quando ressuscitou, nos ressuscitou com ele. Ou seja, nós estamos sendo um com Cristo e a igreja do Senhor Jesus Cristo é o corpo de Cristo. E esse corpo é composto por vários membros, os quais são eu e você. Então é impossível, é ilógico você caminhar sozinho. Não há possibilidade de você ter êxito na sua caminhada cristã sozinho, porque vai lhe faltar um membro para que você consiga realizar a respiração. Diz para quem está do teu lado, meu irmão, eu preciso de você para respirar. Não adianta, alguns dizem eu não preciso de igreja, e hoje existe esse entendimento muito forte no mundo, de que não precisamos mais da igreja, não precisamos mais uns dos outros, e eu consigo caminhar sozinho. Não existe isso. Isso está fora do entendimento bíblico, do entendimento do Senhor Jesus. Se uma coisa precisamos ter convicção e certeza, é que precisamos um dos outros, para chegar ao fim, assim como Paulo chegou. Paulo está na prisão, está nos seus últimos dias de vida, e ele está dizendo o seguinte: ei, me traga Marcos, porque ele me é muito útil.
Paulo está lá, Marcos, aquele que ele havia discutido com Barnabé em levar ele na missão missionária dele, ele está indo em uma viagem missionária e ele discute porque não queria o levar. Aí lá na frente, no final da sua caminhada, no final da sua trajetória com Cristo, ele está entendendo uma coisa: eu preciso dos meus irmãos, ei, me traga Marcos, eu não quero estar longe dele. Em algum momento lá, no início da minha caminhada, eu achei que poderia estar longe, até discutir por ele, não o quero, mas hoje, mais profundo no entendimento cristão, de forma mais madura, eu preciso que Marcos venha até mim, porque eu entendi que não posso respirar sem os meus irmãos em Cristo. Mas o mundo, as coisas dessa terra, as vozes dessa terra estão dizendo que você é suficiente, que você é capaz sozinho, que você se basta, que isso é bom e você precisa, e não interessa o que os outros estão falando, não interessa o que os outros pensam, não interessa para onde eles vão, você é suficiente sozinho. Que mentira! E essa mentira vai destruir com a sua caminhada cristã. Essa mentira não pode tomar o nosso coração, porque a Bíblia está dizendo o seguinte: ame ao próximo como a ti mesmo. E se eu quero tanto sucesso para a minha vida, eu quero também para o meu irmão em Cristo. Se é amar como a mim mesmo, se é amar como Cristo amou a igreja, meu Deus, como nós estamos distante disso. Mas isso é necessário para a caminhada cristã, é fundamental para a caminhada cristã. Porque, Isaac, estamos mergulhando nesse tema, nesse entendimento, e algumas coisas até parecem um pouco repetitivas, para que seja quebrado o conceito na nossa mente de que eu posso estar no meio aqui e caminhar sozinho. Eu ainda escuto muito isso, mas não é possível. A minha força e a força do altar dessa igreja em reiterar esse tema e continuar em cima desse tema é para que de uma vez por todas entendamos que precisamos um dos outros para agradar a Deus. É para que de uma vez por todas venhamos entender que precisamos um dos outros para obedecer a Deus. E às vezes na caminhada nós nos entristecemos uns com os outros, nós desanimamos uns com os outros. Às vezes nós pensamos: quer saber de uma coisa, eu vou fazer a minha parte aqui, eu vou cumprir a minha missão aqui, eu vou ter o meu relacionamento com Deus aqui, e não estou nem aí mais para ninguém, eu vou lá para a igreja, e vou no culto, depois eu vou embora para minha casa, e vou continuar a minha caminhada. Eu não sei você, mas eu já pensei isso. Às vezes nós desanimamos com as pessoas. Meu Deus, que pessoa chata, que pessoa insuportável. Meu Deus, como é difícil caminhar com essa pessoa. Alguém já pensou isso ou só eu? Você tem coragem de levantar a mão? Pelo menos para eu não me sentir chato sozinho. Mas o Evangelho de Cristo está dizendo para mim: não, Isaac, assim não é. Não, Isaac, assim não funciona. Não, Isaac, dessa forma você vai cair na fé. Dessa forma, Isaac, você não vai conseguir ir longe na sua fé. Isaac, dessa forma você não vai conseguir permanecer de pé por muito tempo, Isaac. Porque embora a força que opera em você seja minha, Isaac, Deus falando, ela precisa ser compartilhada com seu irmão para ter êxito. Embora a força que te faça caminhar e vencer as tentações seja de mim, Cristo Jesus, é necessário que ela seja compartilhada com o teu irmão para que ela tenha êxito em ti. Sabe por quê, Isaac? Porque se você só inspirar ou se só expirar, você morre. Mas o que eu preciso é da força de Cristo, mas o que eu preciso é das palavras do Senhor. Só Cristo salva, só as palavras dele me libertam, só as palavras dele são fundamento. Eu construir uma casa nas palavras é como construir uma casa na rocha. Virar uma tempestade, nada vai me abalar, mas aqui eu não preciso de ninguém, eu preciso de Cristo Jesus, eu preciso das palavras do Senhor. Mas aí você estará apenas recebendo algo, você estará apenas inspirando algo, e se você só inspirar, você morre. Você está aqui comigo hoje? Vamos apenas inspirar um pouco? Faz assim, ó.
Vamos junto de novo comigo? Você vai só inspirar e não vai soltar o ar, amém? Nós vamos segurar o máximo que der. Glória a Deus. Vamos juntos? 1, 2, 3 e... Se a gente continuar, a gente morre, sim ou não? Diz para quem está do teu lado, meu irmão, se você só receber, se você só receber, diga para ele, se você só inspirar, diga para ele, você morre. Diz para ele assim, para sobreviver, você precisa receber, diga para ele, você precisa entregar. Diga a ele, a única forma de sobreviver é receber e entregar. Diga, inspirar e expirar. Alguém está conseguindo entender esse exemplo aqui essa noite? A única forma do corpo sobreviver é inspirando e respirando. A única forma do corpo se manter de pé é recebendo e entregando. É por isso que, embora Cristo opere a força dele em nós, embora as únicas palavras de vida sejam a de Cristo, eu preciso recebê-las e eu preciso compartilhá-las, porque se eu não compartilhar aquilo que eu recebo de Cristo, eu morro. Se eu não colocar para fora aquilo que estou recebendo dos céus, eu vou morrer na minha caminhada cristã. Se eu não compartilhar as boas novas da salvação, essas boas novas, por mais que sejam poderosas, vão me sufocar aqui dentro, porque sozinho não posso caminhar. É por isso que Cristo está dizendo, ei, vocês receberam algo de mim, algo dos céus veio sobre vocês, agora vão sobre toda a criatura, compartilhem isso, expirem tudo isso que vocês inspiraram de mim, precisa sair daí de dentro. Vocês não são uma fonte que fica rodando água, vocês são como uma fonte natural que jorra água e joga para todos os lados. Essa é a única forma de estar vivo na caminhada cristã. É por isso que o apóstolo Pedro, estando caminhando, alguém olhou para ele e disse o seguinte, ei, eu preciso de dinheiro. Ele disse, eu não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro, mas eu recebi algo, e isso que eu recebi eu te dou. Agora, se Pedro não faz isso, se Pedro não libera tudo aquilo que Cristo colocou dentro dele, tudo aquilo que Cristo o fez dentro dele, tudo aquilo que ele inspirou de Jesus, se ele não libera aquilo, não estaríamos escutando sobre Pedro hoje. Sim ou não? Se Paulo recebe algo dos céus e fica dentro do quarto, naquele quarto que ele ficou durante 3 dias, naqueles 3 dias que ele esteve no quarto, ele estava recebendo visões, ele estava sendo ministrado pelos céus. Agora já pensou se ele se mantém trancado naquele quarto durante todo o resto da vida dele? Não estaríamos escutando sobre Paulo hoje. Se Paulo, ao receber algo de Cristo, se tranca, meus irmãos, ele estaria morto na história da igreja. Ele não teria sobrevivido ao longo de anos e anos, estando aqui hoje, sendo mencionado depois de milênios. Ele fez porque ele recebeu, ele está aqui porque ele recebeu, e ele expirou aquilo que havia recebido. Quando nós olhamos para a igreja no primeiro século, nós vamos ver que aquilo que eles recebiam, eles repartiam. A Bíblia diz, e eles estavam repartindo aquilo que eles tinham. Isso é um símbolo para que nós entendamos isso. Eles estavam recebendo com tanta alegria o Evangelho, e esse Evangelho estava sendo compartilhado. Eles estavam recebendo algo tão poderoso dos céus, e eles estavam compartilhando com outras pessoas. É por isso que eles estavam vivos diante dos milagres. É por isso que eles estavam experimentando algo novo de
de Deus todos os dias, mas muitas vezes, e a maioria das vezes nós, igreja do Senhor, recebemos algo dos céus, e como isso é precioso, e nós guardamos e seguramos, e Deus transformou minha vida, Deus fez um milagre na minha vida, e passam-se 10 anos, e eu estou em cima da mesma coisa que Deus fez comigo há 10 anos atrás, glória a Deus por isso, mas isso precisa sair de você, isso precisa chegar a outros lares, às outras casas, aos seus irmãos em Cristo, isso precisa sair. Diga: aquilo que eu recebi precisa sair de mim, para que eu receba outro ar. Você está entendendo isso? Enquanto eu não libero isso, eu não consigo respirar mais, sim ou não? Você chega um limite, você puxa, chega um limite, você não consegue entrar mais ar dentro de você, sim ou não? Enquanto você não liberar aquele ar que você puxou, enquanto você não liberar aquilo que está dentro de você, você não recebe mais. E se não recebe mais, você não tem o suficiente para caminhar daqui 10 anos, porque o que você recebeu hoje era para a sua caminhada hoje, mas você precisa continuar recebendo, precisa continuar crescendo em graça e em conhecimento, você precisa continuar indo mais profundo, conhecendo outros céus, mais próximos de Deus, porque se você estagna, se você fica parado naquilo que você recebeu hoje, isso é suficiente para manter um bebê na fé, é só um leite, e você precisava desse leite naquele momento, você recebeu o leite da fé naquele momento, como a palavra do Senhor diz, mas vocês precisam desejar o alimento sólido, não é o que a palavra está dizendo, ou seja, você recebeu algo hoje, mas amanhã você precisa receber algo novo, e depois da manhã você precisa receber mais um outro ar, e depois você precisa inspirar novamente, mas para inspirar mais um passo, você precisa liberar aquilo que você já recebeu. Enquanto não liberamos o que estamos recebendo de Cristo para as outras pessoas, nós vamos morrer como igreja, nós vamos morrer como cristãos, nós vamos morrer como pessoas. Aquilo que uma hora era vida dentro de nós vai se tornar morte dentro de nós. Aquilo que uma hora trazia vida, aquilo que nos vivificava, vai se tornar morte dentro de nós. Sabe por que a lei se tornou morte para aqueles homens? Preste atenção no que Cristo diz para os fariseus, os doutores da lei: vocês são tão peritos, mas vocês não conseguem ensinar para as pessoas, vocês colocam fardos pesados demais sobre elas, que nem vocês conseguem carregar. Sabe o que Cristo estava dizendo? Vocês receberam algo da lei, mas não conseguem transmitir como receberam para as pessoas. É por isso que isso se tornou morte para vocês. Mas Cristo está dizendo: ei, eu vim com algo que trouxe vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a água viva, aquele que beber dessa água terá dentro de si uma fonte. E qual foi o primeiro sinal daquela mulher samaritana quando bebeu das águas de Cristo? Ela saiu correndo e chamou toda uma outra cidade para que viessem também respirar desse ar. Só existe vida quando há inspiração e expiração. Faz assim, bem forte. De novo, bem forte. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 5. Carta de Tiago, no capítulo 5, versículo 13. Olha o que a palavra do Senhor diz: algum de vocês está passando por dificuldade? Versículo 13. Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre eles e unjam com óleo em nome de Jesus. Vamos ler novamente? Versículo 13. Algum de vocês está passando por dificuldade? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo
em nome do Senhor. Versículo 15: essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns para os outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem um grande poder e produz grandes resultados. Amém? O que a Bíblia está dizendo: orem uns pelos outros. Tiago está dizendo o seguinte: ei, se estão doentes, orem uns pelos outros. Se estão passando por dificuldade, orem. Se estão com enfermidade, chame os seus irmãos em Cristo para orarem por você. Se estão em pecado, confessem um para os outros. Vocês precisam uns dos outros para que a igreja caminhe. Precisamos uns dos outros. Para que a oração tenha grande valor, ela precisa estar acontecendo entre mim e você, e não somente entre mim e Deus. Eu preciso ter o meu relacionamento com Deus, mas isso não pode se encerrar aqui. Ele precisa transpassar o lugar do secreto e chegar até as pessoas ao meu lado. Não tem como caminhar com Cristo sem caminhar com pessoas. Eu preciso orar por você, você precisa orar por mim. E assim nós veremos os milagres de Deus. E assim nós veremos a bondade de Deus. A igreja acontece quando existe unidade. Quando não existe unidade, não é igreja. Porque a igreja é a junção dos membros. A igreja é o corpo de Cristo Jesus. Ou seja, não existe igreja quando não existe unidade. É por isso que o tema do nosso ano é unidade. É por isso que estamos dando tanta importância para esse tema. Porque não existe igreja se não existe orações uns pelos outros. Se não existe cuidado uns com os outros, se não existe companheirismo, se não existe parceria, se não existe, ei, você está fraco hoje, eu te ajudo a levantar, eu estou fraco amanhã, você me ajuda a levantar, e juntos vamos chegar ao final. Se estamos construindo algo nessa cidade, se estamos construindo algo nesse país como igreja, e especificamente como M-Nova, precisamos construir a partir da unidade. Se estamos levantando a nossa voz e dizendo: aqui está uma igreja, para que essas palavras sejam verdades todos os dias da nossa vida como igreja, precisa haver unidade entre nós. Eu preciso entrar nessa porta e falar o que os meus irmãos estão passando. Qual é a realidade dos meus irmãos em Cristo? Porque nós nos acostumamos muito a entrar por aquela porta e sair por aquela porta, e como isso é cômodo, sim ou não? Mas isso não é igreja. E se não é igreja, não tomamos daquilo que há na cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. E se não tomam daquilo que há na cabeça da igreja, que é Cristo Jesus, não tem o que é necessário para permanecer. Sabe por que muitas pessoas vêm e vão? Sabe por que muitas pessoas passam uma temporada, 1 ano, 2 anos, 3 anos dentro da igreja e em algum momento se vão? E eu te digo com toda certeza, foi porque em algum momento teve um problema com o pastor, ou com o irmão em Cristo, ou em algum momento decidiu que não precisava mais receber algo de alguém. Diga assim: tanto quanto receber, eu preciso dar. Se Deus ministrou algo no teu coração essa semana, se ao ler a tua palavra, se ao ler a Bíblia, você lê uma passagem e falou: cara, olha como Deus está falando comigo, isso precisa ser compartilhado com alguém. Se num culto como esse Deus falou contigo, se numa oração, se em algum momento Deus ministrou algo, você precisa compartilhar isso com uma pessoa. Se Deus fez um milagre na sua vida, isso precisa ser compartilhado com alguém. Diga: aquilo que eu estou recebendo de Cristo precisa ser compartilhado para que eu continue vivo na caminhada com Deus. Você pode ficar de pé?